Olá! Bom, essa é a 12ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. O último tema da apostila do caderno São Paulo Faz Escola é o tema progressão geométrica e agora a fórmula da soma. Então, a aula passada nós construímos a fórmula do termo geral, que é chamado de AN, para a progressão geométrica, e agora nós vamos construir a fórmula da soma. Então, só para lembrar, né, tem os três temas principais aí desse trimestre, que é sequência, progressão aritmética e progressão geométrica. Na progressão aritmética tem duas fórmulas, uma fórmula para soma e outra para o termo geral, e na progressão geométrica também tem duas fórmulas, a fórmula do termo geral e a fórmula da soma. Então hoje nós vamos aprender, vai ser uma aula conceitual, como construir essa fórmula, que é a fórmula chamada de fórmula da soma da PG, uma PG finita, uma PG que tem fim, tá? Infinita já é uma outra fórmula aí, por enquanto não vamos estudar aí, que não há necessidade de aprender isso agora. Bom, então vamos lá. Então eu coloquei um exemplo aqui, igual aos outros, fórmula da soma da PG, aí determine a soma dos termos da PG. Só para lembrar, a progressão aritmética, eu sempre tenho que multiplicar os valores. Então aqui é 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes o 2 dá 24, 24 vezes 2, 48, tá? Então essa é uma progressão geométrica, tem que tomar cuidado, não pode confundir lá na hora da prova, hein? Tem que ficar esperto aí com os dois termos diferentes. Bom, como que é feita a soma, tá? Tem várias maneiras, né? Eu vou mostrar a soma aqui, porque assim, a fórmula da soma ela é um pouquinho complicada, então nada te impede de fazer ela direto, ou seja, dessa maneira aqui, ó, você pegar os números e somar eles individualmente, certo? Então, 3 mais 6 mais 12 mais 24 mais 48. Dá para fazer assim, é uma soma também. Então aqui, ó, 12 e 48, pegar os números inteiros primeiro, 12 mais 48 dá 60. Aqui dá 9, né? 9 mais 24, 33. Então 33 mais 60 dá 93. Então calculou a soma, tranquilo, certo? Beleza, pode fazer assim? Pode, lógico que pode. Ainda da PA, pode fazer? Pode também. Não tem problema nenhum, né? Pode, pedindo para fazer a soma, pode fazer assim. Tá? Geralmente da PG é mais vantajoso fazer assim, porque ele geralmente dá números assim, não é muitos números para fazer a soma, né? Então aí se torna mais vantajoso, porque depois quando a gente construir a fórmula, você vai ver que vai ter uma potência, que a PG é baseada na potência, igual a gente viu na aula passada. Então aí vai geralmente tem uma potência bem grande para fazer, mas é mais vantajoso fazer assim. Mas bom, vamos lá. Eu vou fazer a construção da fórmula, porque no livro e no caderno São Paulo Faz Escola já aparece a fórmula pronta, como se fosse conhecimento pronto e acabado, né? Que a matemática foi construída assim, mas não é, né? Por isso que às vezes as pessoas têm bastante dificuldade. Então eu vou mostrar como que chega nessa fórmula. Eu vou dar um exemplo com número e depois a gente vai tentar fazer a dedução dessa fórmula, conhecida como fórmula da soma da progressão geométrica. Então, aqui primeiro, ó, eu vou colocar uma sequência que representa todos os termos dessa progressão geométrica, a soma. Então, igual o que a gente fez lá, tá? Qual é o segundo processo? Pegar essa sequência e multiplicar pelo o que é conhecido como o quê? O quociente dessa progressão geométrica. Só para lembrar, o quociente seria esse número que eu tenho que multiplicar para os termos lá. No caso ali é o 2, né? Então eu sempre tenho que multiplicar por 2. Então, escrevendo aqui embaixo, ó, ficaria assim, ó, a soma, né, que é a fórmula que estava lá em cima, o SN, vezes o Q, que seria o número que eu tenho que multiplicar para achar todos os termos. Tá, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 12, 24, 24 vezes 2, 48, 48 vezes o 2 dá 96. Então a fórmula, a soma multiplicada pelo Q, o quociente, certo? Bom, multiplicando aí pelo quociente,
nós vamos fazer o quê? Fazer o contrário de somar. O que é o contrário de somar? Subtrair. Então nós vamos eliminar, como a gente vai subtrair, vamos eliminar os que são iguais, ou seja, dois números que são iguais aí, que vocês estão percebendo que deve ter alguns aí, dois números que são iguais, subtraindo vai dar zero, certo? Então qual deles que vai dar zero? Ó, o 6 com 6, é igual eu gosto de falar, passar a vara, né? O 12 com 12, 24 com 24, 48 com 48. Esses daí são os números que vão dar zero quando a gente subtrair. E a gente vai escrever a fórmula usando os números maiores para os números menores, né? Porque aí dá um valor positivo, certo? Bom, então, aí na parte de baixo, o que nós vamos escrever? Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, a simbologia da primeira sequência, tá vendo? Coloquei aqui, menos o da segunda sequência. Coloquei a letra aí. Então aqui é a soma vezes o Q, e aqui é só a soma inicial mesmo. Subtraindo os dois, ó, ficou o último e o primeiro. O último da segunda sequência e o primeiro da primeira sequência. Então, subtraindo os dois, que 96 menos 3, quanto que dá 96 menos 3? Dá o próprio 93, que foi o resultado da soma. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar aqui na lousa, a gente vai fazer a dedução, ou seja, tentar formular, criar uma fórmula para esse processo aí que nós acabamos de fazer, tá? Então, colocar a mesma coisa, o SN vezes Q, subtrair os dois e tentar chegar numa fórmula, tá? Vou fazer o processo aqui de criação e aí vocês acompanhem aí para ver. Na apostila já tem a fórmula pronta, eu só estou mostrando como é que chega na fórmula, tá?